eu vou falar baixo, eu vou falar aqui, ó, vou ficar aqui quietinho, porque aqui eu só vou fazer a mediação, mas o papo é com a mulherada, vou apresentar a mulherada, agradecer em primeiro lugar o nosso querido Bilula, que está aí gentilmente mais uma vez, missão dada e missão cumprida. E aí nós vamos bater um papo aqui sobre a mulherada no futebol, sobre tudo isso, tudo que a mulherada sofre. Eu imagino, já que tem a galera aqui que é animada aqui dentro do nosso chat participando, pode participar, pode mandar perguntas. É claro, como eu sempre falo, não adianta vir com ofensa ou com esse tipo de coisa, que não vai entrar, não é para isso, não é essa ideia. A ideia aqui é a gente bater um papo, falar um pouquinho de futebol também. Vamos falar um pouquinho de futebol, embora hoje ninguém possa falar muita coisa, negócio de futebol, que o negócio ontem foi feio para todo mundo. Mas eu vou começar a parar de papo furado e vamos começar aqui a apresentar, e vou começar a apresentar a nossa vice-presidente, vice-presidente do Vasco, vice-presidente, segunda vice-presidente geral do Vasco. E por que eu começo por ela? Eu até falei isso antes com todas as meninas, incluindo ela, que eu chamo todo mundo de menina, todas muito jovens, muito bem, porque ela hoje ela está num cargo, numa função dentro do Vasco, e até pelo menos em toda essa encrenca que está aí na eleição, que a gente não vai entrar no mérito, mas até que dia, Sônia, que é o mandato, vai até? Até meados de janeiro. De janeiro. Então, até meados de janeiro, ela é a vice-presidente do Vasco e está aí num cargo, numa função importantíssima, que eu me desculpa a minha ignorância, mas eu acho que nenhuma mulher chegou a ser vice-presidente ou num cargo de diretoria. Boa noite, Sônia. Obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Daqui a pouco vamos passar por todas as meninas para falar um pouquinho. Boa noite, Sônia. Boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade, a grande oportunidade de estar aqui com você e com todas essas meninas maravilhosas, porque eu acho que, sim, a gente disputa em campo, mas quando se trata de mulher, nós temos que unir todos os clubes de futebol e gritar por elas, uma vez que a gente está num cargo que a gente precisa exercer esse cargo de forma positiva a incluir essas mulheres dentro do futebol. Muito bem, é isso aí. Vou passar logo agora, vou passar para uma substituta, nossa querida substituta, porque, infelizmente, a Renatinha do Mengão, né? A Renatinha lá do canal Renatinha do Mengão, infelizmente perdeu a vozinha dela hoje, inclusive muita força para a família, para ela, que a vozinha dela encontre aí o caminho da luz, e aí a gente tem a missão de seguir em frente, a vida tem que seguir em frente, então a gente está convidando nossa querida Natália flamenguista, que disse, inclusive, que pelo que eu soube, é flamenguista por causa do Bilula, e parece que é esse negócio, ou pelo menos que gosta de futebol, que é lá do canal Damas do Esporte, não é isso? Ô, isso, Natália, boa noite, obrigado por ter aceito o convite. Nada, obrigada, imagina, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Renatinha é uma parceira, estou sempre lá nas lives no canal dela também, então é uma honra substituí-la. A gente está trazendo aqui também o nome das Damas do Esporte, um projeto bem bacana que eu participo, junto com a Luciana Zogaib, Marina Damas. Então, é um prazer estar aqui no Pop Bola, falando do Mengão, né? O que a gente tem para falar muito, como você falou, do final de semana não é muito bom, mas teve aí bombas, né? No decorrer do dia, Domi saiu, então vai dar para rolar bastante bate-papo aqui. E eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, vamos nessa, porque segue aqui a caravana e vamos lá para as Laranjeiras, que nós temos. Essa eu já conheço, inclusive, já estive do lado dela. Lá, ela na época, acho que era a Rádio Flu, e eu estava lá pelo Pop Bola assistindo o jogo Vasco e Fluminense, ela lá, repórter, e hoje ela está na Flu TV, nossa querida Cláudia Magalhães, aqui carinhosamente conhecida como a nossa Claudinha. Tudo bem, Claudinha? Eu não sei como é que você atura o Frajola, Claudinha. Tudo bom, Calheiros? Tudo Sim, bem. né? Você já é aí de longa data. Quero dar boa noite a você, todo mundo que está assistindo e também essa mulherada boa que está aqui com a gente, né? Sempre bom reunir mulheres
E a gente que está no mesmo propósito, né? Times diferentes, porém todas com o mesmo propósito de ter a voz, de estar ali representando o seu time, falando do futebol como a gente ama. O projeto Damas, que a Natália falou, é maravilhoso, eu acompanho já há algum tempo e fico muito feliz quando eu vejo. Aturo Frajola, né? Todo tricolor, atura tricolor e aturo Bilula também, tá? Não é só o Frajola, né? Eu vou pro céu. O Bilula ele parece cabeleireiro de mulher, porque toda a mulherada tá com ele falando dele. E agora Calheiros, eu já deixei o Bilula maluco numa transmissão, porque eu fico dançando uma música que só toca na minha cabeça. Aí eu tô lá assim, ó. Aí ele tava achando, o que essa menina tá dançando? Mas não tinha nenhum áudio vazando, deixei ele louco. Agora vamos partir lá pro Glorioso, lá para o Botafogo, nossa querida Júlia Camacho, lá da Bota Press, não é isso? Bota Press. Júlia, bem-vindo, prazer recebê-la e obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar muito sobre a mulher no futebol e você também é mais uma mulher atuando aí nesse meio que tão machistão, não é isso? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, do lado dessas mulheres incríveis também que cobrem o time delas. É uma honra estar aqui falando de futebol, falando do Botafogo e principalmente do papel da mulher nesse meio que infelizmente a gente sofre tanta coisa, mas a gente sempre vai estar na torcida e sempre caminhando para mudar isso. E é uma honra estar aqui. Ô, Sônia, agora vamos já começar a falar basicamente sobre o que vem acontecendo, o que tem acontecido. A gente tem um monte de história aí que a gente é testemunha, inclusive histórias muito, muito ruins. A gente até conversava há pouco. Eu participei de uma live do Atenção Vascaínos e a menina, se eu não me engano, era Marina, mas agora esqueci completamente, sou péssimo de memória de nomes, e ela, inclusive, chorou muito porque as pessoas que participavam do canal faziam comentários, não se preocupavam em falar sobre o futebol, ou sobre um projeto, enfim, e faziam, enfim, observações completamente descabidas. Sônia, existe... Agora, o Vasco estava encabeçando, ou pelo menos foi um dos participantes, de alguns projetos, algumas ideias, por exemplo, como até com a própria torcida, em parceria com a torcida, de violência doméstica, os números aumentaram em função da pandemia, e o Vasco parece que está encabeçando isso, e que é um projeto, não só esse, como outros também, a gente viu aí acontecendo antes dos jogos, inclusive domingo, em relação à questão do feminicídio e tal. Conta pra gente aí um pouquinho como é que é essa história, que papel é esse? Às vezes o cara não entende bem, só sabe falar de futebol. Que essa vice-presidente faz aí? Qual é o papel dela? E às vezes se esquece que todos os clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, São Paulo, seja lá qual for, tem um papel social importantíssimo, né? Aqui no nosso universo. Conta pra gente um pouquinho aí, Sônia, sobre esses projetos e sobre esse papel. Bem, não sei se você sabe que durante a pandemia, só no Rio de Janeiro, 51% de mulheres sofreram violência doméstica. No Rio de Janeiro. Então, diante desse quadro, eu que desde o início da gestão me preocupei em fundar um departamento dentro do clube, um departamento psicossocial, onde esse departamento se preocupa em atender não só a base, como a família, como funcionários e as famílias, e inclusive torcedoras, né? E aí, diante dessa realidade, nós não deixamos na pandemia de atender essas pessoas. Eu vou contar só um caso para você entender. Nós temos uma atleta, e essa atleta, todo dia na pandemia, ela via a mãe dela ser espancada pelo pai que usava drogas, todo dia. E ela, um dia, se dirigiu à cozinha, pegou uma faca e ela foi em direção ao pai para matar o pai. E quando ela chegou perto do pai, ela disse: eu não posso fazer isso. Ele é meu pai. E imediatamente pegou o telefone e ligou para o departamento psicossocial. Então, as pessoas perguntam assim, o que esta mulher, esta sujeita... Hoje teve sujeita, né? O que esta sujeita está fazendo aí? Esta sujeita está fazendo o seguinte, ela está procurando dar todo o respaldo emocional, não só para os jogadores da base,
como para essas meninas da base, para que elas cheguem fortalecidas em campo e ganhem todos os campeonatos e todas as ações que elas tenham que exercitar. Então, se a gente tem um time emocionalmente baqueado, nós temos um time enfraquecido, né? Então, a gente pensou nisso. Mas não é o suficiente, porque nós temos em torno de São Januário várias comunidades e o índice de violência, de assédio, é muito grande. Então, eu entendia que a gente tinha que usar a nossa torcida, aquele amor que a torcida tem. Existem vários profissionais da área de direito, da psicologia, da assistência social, que podem contribuir através de um trabalho voluntário, fazendo atendimento a essas mulheres que sofrem violência. Então, antes de eu me despedir da minha função dentro do Vasco, pretendo deixar instalado o departamento funcionando para que essas pessoas tenham acesso e sejam acolhidas quando sofrerem violência doméstica. E falando em violência e assédio, Claudinha, você que está ali muito próximo no campo, essa coisa toda, eu imagino que você já tenha passado por uma situação, muitas situações difíceis em relação a isso. Já aconteceu, Claudinha, até mesmo no métier mesmo, não é nem só de torcedor e tal, mas no métier mesmo, ali entre jogadores, não necessariamente do Fluminense, mas que você também você é jornalista, tua formação em jornalismo, né? Então não somente no Fluminense, mas já passou por uma situação constrangedora. E como é que você conduziu isso, Claudinha? Olha, Calheiros, eu sou muito sem filtros, né? E então, na hora que alguém tenta fazer uma coisa, eu dou logo uma patada para falar: oi, não estou aqui para isso. Graças a Deus, ali no Fluminense, que é um ambiente que eu convivo já há muitos anos como torcedora e algum tempo também como profissional, ali eu nunca tive esse problema, talvez pela mentalidade também que o Fluminense, assim como a Sônia pontuou ali no Vasco, deixar o Fluminense tem muito essa questão ali de pontuar: olha, tem mulheres sim, elas têm que estar aqui, elas devem ser respeitadas e tudo mais. Né? Não aquela ideia de eu não vou falar isso porque é uma mulher. Não, a mulher está aqui, ela tem o direito de estar e ela deve ser respeitada sendo mulher. Ela não tem que ser tratada como homem para ser respeitada. Mas já aconteceu, sim. Eu trabalhei em rádios, também cobrindo futebol, em sites, em outros lugares. E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava fazendo uma entrevista, assim, né? Entrevista de campo e tal. E fiz a pergunta para um determinado jogador e aí, quando eu desliguei o microfone, ele falou: você não pode me dar seu telefone? Eu falei: mas meu telefone para quê? Ele: não, porque se você quiser marcar uma entrevista. Eu falei: não, se eu quiser marcar uma entrevista com você, eu entro em contato com a sua assessoria, você não precisa ter meu telefone. Então, assim, e acontece, eu sei que vai ter pessoas, de repente, que o cara vai falar alguma coisa e a mulher vai se sentir acuada de não saber como responder, porque é uma pessoa, tem uma visibilidade maior, tem isso, tem aquilo, poxa, será que está confundindo o que eu estou fazendo aqui? Assim como numa entrevista de estágio, também bem no início, assim, da minha carreira no futebol, passando pelo mesmo processo seletivo com um rapaz, num determinado... Aí estava tudo igual. Até chegar um determinado momento que o ser que estava fazendo a entrevista virou só para mim para perguntar se eu sabia o que era impedimento. Então, eu falei para ele: sim, eu sei, mas se eu respondo a partir do momento que ele também responder a mesma pergunta. Se essa pergunta é só para mim, para eu ser mulher... Impedimento é difícil, inclusive, saber mesmo, né? Independentemente, é difícil. Exato. Aí eu falei para ele: se a entrevista está igual até o momento, porque só a mulher precisa saber o que é impedimento e o homem não. Porque acontece muito de: mas você é tricolor mesmo, então escala o time de 83. Então, cara... Né? Tem muito isso, infelizmente, mas eu já passei, sim, por esse tipo de coisa. Só que é o que eu te falei, eu sou muito bateu, levou, sabe? Assim como já em rua, fazendo aquelas pautas de rua, e aí viu um engraçadinho para querer passar a mão, já dei um tapão, porque esse é o meu temperamento. Mas eu sei que muitas meninas, e também porque é muito difícil, porque a gente nunca sabe qual é a reação que você vai ter na hora que você sofre um assédio, seja ele verbal, seja ele quando a pessoa vem tocar, seja qualquer forma que a pessoa venha falar com você. Esse é o meu temperamento, eu sou mais explosiva, mas tem muita gente que fica com medo, que chora, que não sabe o que fazer.
E o que a gente percebe, às vezes, quando alguém quer assediar uma mulher que esteja trabalhando, é o que a gente já viu acontecer com algumas repórteres, quando a mulher está no ar. Por quê? Ele está vendo que ela está no ar, ele vai tentar um tipo de assédio, ela não vai poder parar para impedi-lo, né? E é por isso que eu falo para os homens ao redor, eu falo assim, se você acha isso feio, se você repudia, na hora que você vê ele fazendo, vira para ele e fala, ei, irmão, tira a mão daí, não faz isso, é importante lembrar disso. Ô, Júlia, você passou também por alguma situação dessa? E no Botafogo, você tem ali, como é que é essa história no Botafogo? Tem também um trabalho voltado, como, por exemplo, é feito lá pela Sônia no Vasco. Como é que você enxerga essa história toda, Júlia? Então, que é o nome da minha filha, ó. Eu tenho o seu nome tatuado no meu braço, ó. Aqui, ó, Júlia, que é o nome da minha filha mais nova. Eu tenho duas. Então, eu cubro o Botafogo há mais de um ano. Eu tenho o Botaprés há pouco tempo. Comecei com ele na pandemia, ele teve início em junho. Mas antes disso, eu cobri o Botafogo por uma rádio. E já passei, infelizmente, diversos episódios, né, com relação a assédio. Até mesmo uma vez aconteceu, até mesmo em São Januário. Mesmo cobrindo o Botafogo, eu fui cobrir Vasco e São Paulo do ano passado. E, assim, o Vasco, como eu estava numa rádio, acabou... Eu não sei quem organiza a questão da sala de imprensa ali no Vasco, né? As cabines de rádio. E acabaram botando a minha rádio com uma outra rádio, que também tinha bastante gente. Então, uma cabine que era pequena, tinha muita gente, e eu era a única mulher ali dentro. Então, foi bem constrangedor. E também na saída do jogo, a saída da imprensa foi junto onde ficava a torcida organizada do São Paulo. E o São Paulo perdeu o jogo, eu tive que sair por ali. O policial até falou assim para mim, você vai sair agora? Eu falei... Não tem mais outro lugar para eu sair, eu preciso sair agora, já era tarde. Ele virou para mim e falou assim, boa sorte, então. E eu passei naquele momento, infelizmente, eu estava sozinha, teve gente passando a mão, teve gente falando, isso aconteceu. Mas também aconteceu, assim, já cobrindo o Botafogo. Quando eu comecei o Botaprés, eu queria começar com uma entrevista exclusiva de um ídolo da torcida, que era o Jefferson. E eu tinha um colega da própria imprensa, assim, um amigo mesmo, e eu sabia que ele tinha um número, e eu precisava, estava sem o número dele, e eu mandei mensagem perguntando se ele podia me dar o número, porque eu queria fazer uma exclusiva, uma entrevista, e ele virou exatamente para mim e falou assim, o número do Jefferson é muito importante para eu te dar sem receber nada em troca. Acho que eu mereço um nude ou algo do tipo. Mandou assim para mim. Sério? Isso foi muito constrangedor, porque foi um dos casos que me fez repensar se eu realmente queria o jornalismo e se eu queria continuar cobrindo o futebol, essa questão por causa desse meio. Assim, o Botafogo não tem uma ação igual o Vasco, igual a Sônia explicou. É um clube que tem uma mulher também na Botafogo TV, que tem a Fernanda Maia, o pessoal deve conhecer. Mas, sim, assim, ainda é um pouco... Apesar do clube falar, eu acho que é uma coisa que ainda precisa de mais força. Igual no jogo contra o Atlético Goianiense, o Vasco fez aquela ação do jogo de violência contra a mulher para denunciar. O Botafogo, quando enfrentou o Atlético, não fez nada, mas eu tomei a iniciativa de reunir meninas do Botafogo no assédio para a gente levantar uma campanha. A gente fez um vídeo de 1 minuto para falar sobre esse assunto, por causa do goleiro Jean, que o pessoal sabe da história. Deu uma repercussão muito boa, a gente ficou bem feliz, o Botafogo também repostou o vídeo, isso foi muito importante para a gente, porque a gente teve voz naquele momento de tratar de um assunto tão sério. Natália, já passando aqui, fazendo todo mundo falando um pouquinho. Natália, e como é que trata? Porque o que eu vejo, depois a Sônia, que tem uma formação também em direito, e é legal, porque a gente tem esse respaldo, né, jurídico. Mas, Natália, como é que trata, né? Como é que trata? Porque o futebol, ele é um esporte que a gente vê aí que tem essa história do mimimi, como é que trata, como é que não trata, como é que fala. A arquibancada é uma espécie de espaço livre. Eu, por exemplo, eu falo isso, meu pai, desde muito novo, muito pequeno, eu frequento estádio de futebol, São Januário, Maracanã, enfim, e o meu pai sempre portuguesão, né? Então você imagina aquele tradicional, conservador, clássico, né? Para Dedéu, sempre falou, aqui, meu filho, fica tranquilo, à vontade, aqui você pode xingar à vontade, porque é uma cultura, existe uma cultura muito grande no futebol assim. E a mulher começou a participar muito também, a frequentar o estádio, que é importante. Como é que faz? E eu tenho uma passagem interessante, Sônia, em São Januário, inclusive, que eu, meu pai e minha mãe também foi, e um torcedor à frente começou a xingar, mas xingar assim,
as palavras mais alucinadas, que tinham palavrões mais loucos do mundo. E aí, em determinado momento, ele virou para trás. A senhora me desculpa aí, mas é porque o jogador ali, o fulano, a senhora me desculpa. Minha mãe, não, tudo bem e tal. Como é que faz? Qual é o limite? Tem o limite? O que fala, o que não fala? Onde é que pode ir, o que não pode falar? O que você pensa disso, Natália? Eu acho que a palavra que a gente tem que pensar, em primeiro lugar, é respeito, né? Eu acho que se a gente tiver respeito pela torcedora, em qualquer lugar onde ela estiver, a gente já está com meio caminho andado, né? Porque muitas vezes, por exemplo, essa situação que você está falando do palavrão, eu sou uma que xingo palavrões assim, inomináveis, censurados para o horário. Então, assim, é muito vai da característica. Eu acho que essa parte, né, do momento torcedor, a gente até releva e, né, não sendo um conteúdo ofensivo, né, seja ele racialmente ou de qualquer tipo de que possa vir a ofender alguém, eu acho que vale tudo ali na arquibancada, porque a gente está naquele momento. Mas o que a gente nunca pode perder é o respeito, né? O meu direito termina quando começa o seu. Então, assim, encostar, tocar, cometer qualquer tipo de abuso, eu acho que é inaceitável, né? Seja na arquibancada, seja na hora que você está exercendo profissionalmente uma cobertura de um jogo, né? Como a gente já viu alguns casos. Eu recordo um muito fresco na minha memória, que foi com a repórter Bruna Deltri, da Record. Ela foi do Esporte Interativo também, que o rapaz veio e apalpou ela enquanto ela estava fazendo ali a reportagem e foi, né, deu uma repercussão muito grande dentro da mídia como um todo. Então, assim, eu acho que a palavra de ordem é sempre o respeito. E a gente, né, por exemplo, a gente que é do Damas do Esporte, a gente faz a cobertura de vários jogos com somente mulheres. A gente tem a Luciana Zogaibe, que narra os jogos, né, a Marina, que faz a cobertura, a Fernanda Pisotti. Eu tenho trabalhado com elas, por enquanto, mais dentro das mídias sociais, mas vou estar fazendo parte também da cobertura dentro dos estádios. Então, se a gente não tiver o respeito, a gente não consegue exercer a função da maneira como ela tem que ser. E acho que já se passou do tempo de entender que a mulher chegou para ocupar esse espaço, entendeu? E não é para ser inimiga, ela não está aqui para disputar o espaço entre numa questão homem ou mulher. Não, a gente está aqui para dividir o espaço e exercer a função e entregar o melhor que a gente puder dentro do jornalismo esportivo, dentro dos canais das mídias sociais e respeitar. Eu gosto de esporte há muitos anos, eu era muito jovem, então, assim, no momento que você estava ali, você era olhado assim meio esquisito, né? Futebol era coisa de menino, né? Como sempre se disse desde que eu era pequena, mas eu acho que isso já ficou para trás, sabe? Os tempos são outros e a gente tem que respeitar. É a palavra que eu acho que melhor agrupa, né? Tudo isso, é o respeito. Ô, Sônia, você, um pouquinho que está aí num setor, né? Na diretoria, quer dizer, é óbvio que você sofreu por uma série de situações, de desconfiança, etc., mais ainda porque eu acredito que quanto mais alto o cargo, a responsabilidade, a cobrança aumenta, é um pouco diferente. Aconteceu isso com você? Quando você chegou no Vasco também aconteceu isso? Te olharem a própria, não digo a diretoria, e aqui eu não estou fazendo, antes de que comecem a me xingar, eu não estou fazendo campanha para ninguém, mas eu imagino que se você foi convidado a fazer parte, obviamente que isso não faz, esse pensamento não faz parte do processo. Mas houve desconfiança dentro do próprio Vasco, que é um clube, inclusive, que na sua história ele tem isso, né? A luta contra o racismo, a luta contra a desigualdade, essa coisa toda. E você também parece que trabalha em cima disso com um projeto contra a homofobia. Fala um pouquinho, Sônia, para a gente sobre isso também, por favor. Olha só, as pessoas pensam... hoje o rapaz disse assim para mim, olha, o seu minuto de fama. Você já gozou do seu minuto de fama. As pessoas não sabem que quando eu entrei para o Vasco, eu entrei já no minuto de fama,
porque eu tenho um instituto, e esse instituto, o meu projeto é reconhecido mundialmente pela ONU. Eu já representei o Brasil no Quênia pela questão da moradia. Então, eu entro na casa das pessoas, eu converso com as pessoas, eu tenho acesso às comunidades, né? Então, só para você ter uma ideia, a questão da mulher, para mim, está acima de qualquer partido dentro do Vasco. No sábado, eu subi no trio elétrico, peguei o microfone e disse o seguinte: meninas, eu estou aqui no trio para chamar a atenção de todas as torcedoras, independentemente de qual a bandeira esteja defendendo. Nós não podemos deixar de ocupar este lugar que foi liberado para a gente. Qualquer chapa que ganhe tem que exigir do seu gestor que a mulher continue tendo voz em São Januário e no futebol brasileiro. Então, esse é o ponto. Esse ponto ele é inegociável. Por quê? Porque, à medida que a gente ganha o espaço, nós não podemos perder o espaço. E eu acho que isso é que cada gestor, independentemente da chapa, defenda no futebol. Seja no Vasco, seja no Flamengo, seja no Fluminense, seja no Botafogo, seja em qualquer time do futebol brasileiro. A mulher tem que ter o espaço e tem que ser respeitada. Eu, quando entrei, primeira pergunta, qual a cozinha que você saiu? Qual a cozinha de São Januário que você saiu? Quem é esta mulher? Esta mulher, aí eles começam a xingar. E eu, como venho da área jurídica, e eu, inclusive, não estou nem com a camisa do Vasco, porque eu estou dentro do cartório, eu sou registradora pública, então eu não abro mão da legalidade. Se o cara entrar na rede social e me chamar de P, de V, eu vou para a justiça processar. Porque sabe qual é o... Ô, Sônia, mas tem que ser assim? A primeira pergunta, não, tem que ser, não, tem que ser não assim? Tem. Não. Pois é. Segunda não pergunta, tem. Aproveitando esse teu gancho, por que se criou, né? Ou se cria, enfim. Primeiro que você foi muito bem quando você falou que não tem partido, e não tem partido não é nem só dentro do Vasco, não. Não tem partido, não tem direita, não tem esquerda. Porque eu percebi também que houve se tentou colar a um determinado posicionamento político a causa feminina. E tem mulher que é de direita e tem mulher que é de esquerda. Isso é mulher. Por que se criou essa rivalidade, vamos dizer assim, quando, na verdade, o feminismo não é o antagonismo do posicionamento do homem na sociedade? Não tem nada a ver com o machismo. Por que disso e tem que ser assim? Como é que resolve? Não tem que ser assim, porque se as mulheres que estão disputando partido pensassem na causa da mulher, elas iriam colocar o partido de lado e iam focar na mulher. Sabe por quê? Porque nós aqui estamos conversando com você e temos espaço para falar. Imagine aquela mulher que está dentro daquela moradia que eu entro, quando eu faço o projeto, que não tem voz e sofre a violência todo dia. Então, nós temos obrigação de abrir o espaço para qualquer mulher, independentemente do partido, da cor, da opção sexual. As pessoas têm que ter o direito de falar, de comunicar, de ser empoderadas. Eu sou contra você partir diretamente para a justiça. A maior prova disso é essa bagunça que está a questão política do Vasco. Se as pessoas tivessem um senso de sentar e conversar, nós não estaríamos no pé que estamos. Então, a mulher ela tem que ter um canal para falar. Nós temos que pegar esses homens e incluí-los nessas ações. Eles têm que participar de palestras, porque tem homem que acha que passar a mão na mulher, isso não é assédio. Isso não é problemático, porque culturalmente as pessoas ensinaram a eles que isso era uma coisa normal. Falar um palavrão, chamar de gostosa, não, isso é cultural, isso não tem problema. Não é assim. Esses homens têm que entender que eles têm que nos ajudar
a recuperar aqueles homens que, em certo sentido, algumas pessoas acham que são irrecuperáveis, quando, na realidade, eu acho que todo mundo pode ser recuperado, todo mundo pode ser incluído na nossa causa. A nossa causa não é só de mulheres, é de inclusão de homens na defesa dessa prática, que é uma prática que já deveria estar fora do nosso caderninho. Claudinha, já aconteceu de você, por exemplo, porque isso que a Sônia falou, é verdade. Eu, por exemplo, a minha barba branca já diz muito isso. Eu sou de uma geração, né, embora eu tenha 28 anos, né, eu sou de uma geração em que tinha isso, né, essa coisa do segure suas... Como é que é? Segure suas ovelhas, porque o meu bode, acho que é isso, o meu bode... segura suas ovelhas porque meu bode tá solto, essas coisas assim. Solto e tal. E é cultural, e assim, é cultural mesmo. Como eu disse, meus pais portugueses vêm de uma época, então, completamente diferente. 28 anos, é lógico que é papo furado, não precisa nem dizer que é papo furado. Um pouquinho mais, mas de uma outra época e tal. Mas eu acho que é preciso também, de certa forma, esse movimento, e eu entendo quando ele chega de forma radical, e é necessário também que ele mostrar que as coisas... Opa, peraí, também vamos lá, tiver porrada, vamos para porrada. Mas eu acho que é preciso também orientação. Já aconteceu, Claudinho, de um amigo, uma pessoa que você sabe que é um cara bacana, é um cara que tem o respeito, tal, mas que passou um pouquinho do limite e que te desagradou, e você chegar e falar, cara, olha só, isso não é legal, isso não é bacana e tal, papapá, não é assim. Como é que rola? Já aconteceu sim, e eu chego na pessoa e falo. Eu sou muito adepta ao diálogo, entendeu? Eu acho que é o que você falou, tem muita coisa intrínseca. A gente vem de uma sociedade patriarcal que diz que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Há cerca de 60 anos atrás, a mulher não podia ter uma conta bancária, a mulher não podia votar, e entre tantas coisas. A gente não tinha essa voz. E aos poucos, conforme a gente vai chegando, conforme a gente vai falando, sempre tomam para o outro lado. Como foi a Sônia falou, as pessoas são acostumadas a gostosa, não é assédio, porque eu só falei. Ou então, quando a mulher fala que sofreu uma... mas também você estava com esse short, estava com essa blusa, como se justificasse um injustificável, né? Que não justifica. E quando eu vejo algum amigo meu, alguém do meu convívio, né? Quando é alguém de fora é um pouco mais complicado, que a gente não sabe com quem a gente está lidando ou como essa pessoa vai reagir. Mas, simplesmente, se eu vejo uma mulher acuada em alguma coisa, eu vou sempre na mulher. Uma vez na Lapa, eu vi uma briga de que o homem estava gritando muito com a mulher chorando. Eu cheguei e perguntei, você está bem? Ele falou, não precisa saber. Aí eu falei, eu não estou falando com você, eu estou falando com ela. Eu quero saber se ela está bem. Que ele continuasse gritando e esbravejando. Mas quando eu vejo algum amigo meu agindo assim, seja de uma agressão verbal, seja tentando alguma coisa fisicamente que não deveria, como uma vez no Maracanã eu já vi, uma menina estava um pouquinho alterada por ter bebido um pouquinho a mais, e os caras, ao invés de ajudar, realmente estavam fingindo que estavam ajudando para tentar se aproveitar, para passar uma mão aqui, um negócio ali. Eu falei, oi, querido, ou para com isso, eu vou chamar o Jequim. Vai ser assim, não vai ter conversa. E aí, não, mas tá ajudando. Eu falei assim, não, querido, você não precisa botar a mão no peito da menina para ajudar ela. Se você está fazendo isso, você está indo além. Então, quando é gente que eu conheço, eu chego aqui, vem cá, olha só, não é bacana. E não entro naquele dia, se fosse com a sua mãe, com a sua irmã. Não, é porque o ser humano merece respeito. A partir do momento que a pessoa não deu autorização para você encostar, para você tocar, para você fazer nada, a pessoa pode estar nua na sua frente e você tem que respeitar o outro. E a nossa sociedade acaba não entendendo isso. Por isso que é muito importante que, quando a gente pode ter esse diálogo, a gente fale. Então, eu converso muito isso com amigos meus, homens, que muito se falam na desconstrução. Eu acho que desconstruir é até mais fácil do que reconstruir, porque você vem ali de um negócio... Se a gente precisa derrubar algo, rapidinho você derruba, mas para refazer aquele prédio, para refazer aquela casa e tudo mais. Então, é isso, a gente vai desconstruindo esses pensamentos e, aos poucos, construindo. Hoje em dia, nas redes sociais, acontece muito isso. As meninas podem falar aqui também. Acontece muito a gente receber cantada, a gente receber nude. Simplesmente alguém que nunca falou com você na vida, nunca trocou um oi, nunca nada, a pessoa simplesmente manda uma foto com um nude para você, como se você fosse obrigada a ver. E se você fala que você não quer, porque você é lésbica, porque você... Cara, não, aliás, não sou obrigada a ver nada disso. Aliás, Claudinha, você falou, isso é legal, até vou falar com a Júlia aqui,
Primeiro, perguntar para a Júlia se isso, mas isso não é muita lacração, a gente não está lacrando muito aqui, porque eu sei, eu acompanhando aqui muitos comentários, e recebo muitos comentários, está muita lacração, isso está parecendo o PSOL, e aquilo que a gente até falou um pouco antes aqui, falando com a Sônia e tal, o PSOL, muita lacração. Então, a primeira coisa, Júlio, isso aqui não é muita lacração, não está muita lacração também, tem muito mimimi. E outra coisa, dá uma orientação para essa galera, porque eu não consigo imaginar o cara achar que vai se dar bem com uma mulher mandando nudes assim, sem pelo menos bater um papo, trocar uma ideia. Não é que não goste de nudes, eu imagino que você até curta um nudes e tal, mas, troca uma ideia, né? Bate um papo. Eu estou falando bobagem, Júlia? Assim, no ano que a gente vive, eu gostaria muito de falar que a gente não precisasse falar desse assunto, porque é uma coisa tão passada, né? Mas, infelizmente, acontece diariamente. Principalmente no nosso meio, como é um meio muito machista, né? Ainda é um meio que é muito visto por muitas pessoas, tipo, um meio só de homens. Então, eu acho que é o lugar que mais está presente, né? O machismo, a questão do assédio. E, assim, já aconteceu de uma pessoa me ligar, eu não conhecer, atender, a pessoa falar: oi, Júlia, falar, sou eu, e a pessoa se identifica como torcedor, e fala assim: você tem namorado? Eu falo: tenho. Só para não falar que não tem. Mas na live de tal pessoa você falou que não tinha namorado. Gente, eu nunca falei sobre a minha vida pessoal em live de pré-jogo, pós-jogo, por exemplo. Nunca dei essa liberdade para ninguém. Então, tipo assim, aí a questão do nude também, de foto, já aconteceu também diversas vezes. É uma coisa chata, porque a gente está aqui para falar do nosso time, do futebol, do papel da mulher, da atuação dele. É óbvio que a gente gosta de receber elogio, quem não gosta de receber? Mas acho que tudo tem um determinado momento, o respeito, tem um limite, sempre vai ter. Então, infelizmente, a gente tem que abordar esse assunto, acho que diariamente, toda vez. E ainda mais a gente que tem, no caso, eu não sei se a Natália, no caso, que tem a questão da página, né, que envolve muitas mulheres. Eu acho que por isso tem que abordar mais ainda, por ser um canal só de mulheres. O Botafogo também, que eu não sei os outros times, mas o Botafogo não tem muito canal que é feito só por mulher. Então, o meu são um dos poucos, tem outros também. E eu acho que é um assunto, além de abordar o futebol masculino e tal, a gente sempre tem que levar para esse lado também dessa luta, porque ainda é muito importante. É verdade. Ô, Natália, já que a Júlia até puxou seu nome e a gente já vai falar com você, e tem essa agora falou do namorado que diz que não tem namorado e tal, não sei o quê. Agora eu vou dar uma zoada. Você também, não sei se você tem namorado ou não tem namorado, mas tem que ser flamenguista ou pode ser botafoguense, tricolor. Não tem esse negócio. Tudo bem ou não? Hoje eu sou casada já há 14 anos. Graças a Deus, e o maridão é o quê? Flamenguista. Mas isso foi uma condição? Mas foi uma condição? Não. Quando eu era mais nova, até tive, né, namoradinhos que não eram flamenguistas, tive um vascaíno e tudo, mas assim, como eu falei para você, como eu desde nova já gostava de futebol, então às vezes eu entendia mais de futebol até que o namorado. Então não tinha problema, entendeu? Ele ia vir com o argumento dele, eu ia contra-atacar. Mas eu acho que, como as meninas estão falando, quando você gosta de futebol, normalmente a primeira coisa que você é taxada é de, essa daí é sapatão, isso daí é mulher-homem, não sei o quê. O que mais tem é adjetivo para, né, desfavorecer a nossa imagem e querer taxar você de alguma coisa. Mas, hoje em dia, eu acho que a gente teve, no começo dos anos 90, uma referência muito grande dentro da televisão com a Milena Ceribelli, com a Glenda Kozlovski, né? E elas foram ali traçando um caminho, depois vieram outras, Fernanda Gentil, né? Hoje a gente tem um campo enorme, Vanessa Rich, muitas referências positivas dentro dos canais de televisão, da TV aberta, e aos poucos, com esse domínio das redes sociais, foram aparecendo ainda mais meninas super competentes, entendeu? Então, assim, já passou da hora de se entender que existem mulheres extremamente competentes, profissionais, que executam as suas funções com excelência, entendeu? E que esse espaço, ele chegou para ser ocupado em definitivo. Então, você não precisa questionar a qualidade dessa mulher, porque elas já estão mostrando no dia a dia, sabe? Então, o que precisa chegar a um denominador comum, como eu falei anteriormente, é o respeito
entendeu? Porque, de repente, é isso que ainda está faltando. Mas a gente percebe que a sociedade como um todo ela é desrespeitosa com as minorias. E dentro desse universo do jornalismo esportivo, as mulheres ainda são minoria. Então, a gente precisa ter paciência, ter empatia umas com as outras, independente de time, né? Se apoiar o tempo todo e discutir sim, porque não é uma coisa que ainda é aceitada com a normalidade que deveria. Então, não é lacração, não é de esquerda, não é direita, não é PSOL. A gente tem que realmente respeitar o trabalho da mulher, deixar ela desenvolver esse trabalho da melhor maneira que ela tem para oferecer. E o ideal mesmo é essa união entre todas as mulheres que estão tendo a oportunidade de falar, de ter voz, de trazer, né, a voz do segmento. E eu acho que a gente está no caminho certo e a sociedade ela tem que entender isso, principalmente os homens que ainda, né, buscam no machismo uma maneira de se esconder e, às vezes, por estar atrás de uma tela, se sente corajoso para acabar colocando essas ideias em prática. A internet tem isso mesmo, a rede social ela potencializa isso demais. Ô, Sônia, muito. A Natália falou sobre essa coisa do futebol e a mulher que gosta de futebol e tal, não sei o que é sapatão, né, que é lésbica, que é não sei o que. Tem uma série de adjetivos aí que se usam para tentar criar uma associação que não cabe. O Vasco também agora não, já de um tempo para cá, a CBF tinha uma preocupação em relação ao futebol feminino e o Vasco também, como todos os outros, acho que até uma obrigação. Eu não acompanho, honestamente, não acompanho muito, porque eu sinto muita falta de informação, o acesso. Há também uma questão que é muito discutida de que a qualidade do futebol feminino não se equipara e tal, mas há de se entender também que é diferente, né? A mulher é difícil você ter uma escolinha para mulher. Até certo tempo não se tinha onde as meninas que gostavam de futebol não tinham onde jogar, não tinham onde... Como é que funciona isso dentro do Vasco, Sônia? O time feminino, as meninas que chegam lá, elas têm um tratamento diferenciado, você está próximo disso, como é que funciona? E aproveito também para te perguntar sobre a escola, que o Vasco tem um colégio dentro do... que é, na minha concepção, um orgulho que o Vasco tem que ter, um orgulho, mais do que futebol, mais do que qualquer coisa, é o Vasco ter ali na formação do cidadão. E aí eu aproveito para te perguntar, isso não seria o caso na área da educação, de se ter ali dentro da escola um ensinamento em relação à questão de gênero? Olha só, eu me preocupei quando entrei de reunir vários setores do clube. O primeiro segmento que eu sentei com a psicóloga e assistente social foi o das torcedoras. Eu fiz uma reunião com todas as torcidas organizadas. Quando nós chegamos no local, a ideia era fazer um bate-papo. Quando eu olhei, nós estávamos fazendo uma sessão de terapia, porque as meninas começaram a falar do tipo de violência sofrido e o pior, o que me deixou assim muito triste, saber que a violência praticada pela mulher começa dentro de casa. Aí eu reuni todas as jogadoras de todos os subs do Vasco. Expliquei que tinha uma mulher, que a minha porta estava aberta para recepcioná-las, que qualquer problema em questão de assédio... E fui explicando todos os tipos de assédio. Tinha uma jogadora do meu lado que ela dizia assim, eu falei, mas olha, existe o assédio psicológico, ela já sofria. Existe o assédio físico, a violência física. Ela dizia, já sofri. Enfim, eu fui relatando todos e a garota dizia assim, eu já sofri. E quando terminou, que eu chamei, ela falou assim para mim, com todos os problemas que eu passo aqui, eu não volto para minha casa. Esse foi o relato dela. Então, eu vi que o trabalho ele era muito, muito maior do que eu imaginava. Tá?
Porque às vezes a gente pensa que a gente está fazendo um trabalho desse tamaninho e a gente vê que o trabalho ele é muito maior, porque você mexe com a emoção, você mexe com família. Então, é muito complicado. Um caso que me marcou muito foi eu abrir a minha rede social e ver uma menina da torcida, que eu gosto muito dela, e ela dizia assim, a minha vida não está valendo mais a pena. E eu peguei esse telefone e dei para a assistente social e pedi a ela que entrasse em contato com essa menina. Essa menina, uma semana antes, tinha tentado suicídio. Então, gente, nós estamos falando de coisas sérias. Tem mulheres que sofrem esse assédio e não conseguem transpor o problema, passar pelo problema. Então, se a gente tem condição dentro do futebol, seja Vasco, seja Flamengo, seja Botafogo, seja Fluminense, ou qualquer outro clube brasileiro, acolher e ajudar essas mulheres a serem empoderadas, a falar, a transpor o problema, eu acho que nós estamos fazendo mais do que a nossa obrigação. Isso é a obrigação de um clube de futebol. E eu, graças a Deus, ao longo desse trabalho, eu consegui fazer isso. Eu escutei de funcionários do Vasco. Agora ele pode gritar comigo, que eu grito também, porque tem uma mulher aqui dentro. Isso é sério, gente. A mulher não poder falar porque o clube é gerido por homens. Isso não existe. Então, eu acho que essa é a função de cada uma de nós. Não é só minha, não. A função dessas jornalistas que estão aqui. Porque elas têm o poder da comunicação. E isso é importantíssimo. Elas vão servir de base para aquelas mulheres que estão assistindo e escutando chegar a um lugar que elas possam ser ouvidas e acolhidas. Ô, Claudinha, olha aqui, deixa eu fazer uma pergunta, que a gente pergunta aqui, a gente recebe aqui muitas atrocidades, óbvio, e eu pergunto. Aqui a gente está para colocar aqui na mesa mesmo e debater, e essas mulheres que estão aqui não estão aqui por acaso, não. Elas estão aqui porque elas sabem não só se defender, mas se posicionar e tem o poder de falar, né? Ela aqui. Claudinha, perguntaram aqui o seguinte, quer dizer, então, que agora não pode mais chamar a mulher de gostosa? Explica aí, Claudinha, como é que é essa coisa, quando você fala de elogio, acho que a Júlia falou sobre isso, que um elogio, até porque tem essa história, tem a mulher que... Tem mulheres que... eu adoro ser chamada de gostosa. Como é que é isso? Onde é que quem decide isso? Como é que é essa história? Conta pra gente. Fala aí pra gente. Porque, assim, Calheiros, existe uma diferença entre elogio e assédio, né? Há uma diferença que as pessoas às vezes não entendem, que é uma linha muito tênue. Se você fala com a mulher de uma forma que ela se sente acuada, isso é assédio. Vou dar um exemplo. Eu fiz, há um tempo atrás, tem uma amiga minha que é fotógrafa de boudoir feminino, que é um ensaio sensual feminino, e ela, quando estava começando, falou assim, Cláudia, eu estou precisando de pessoas que hoje para virarem meu portfólio. Você topa? Eu falei, tudo bem, amiga. E aí, fez um ensaio sensual com ela. Não tem nada demais, é como se fosse de biquíni e tal, mas há essa coisa do fetiche quando você bota uma lingerie. Normalmente, a gente vai com um biquíni na praia muito menor do que qualquer lingerie que a gente usa, mas se você aparece com um sutiã, fala, oh, meu Deus, é um sutiã, como se não fosse um pedaço de pano. Mas, enfim... E aí, por exemplo, aí postei uma foto. Por que a pessoa não vai ali e não comenta normalmente? Foto bonita, legal, ficou bem. A pessoa vai e te envia a foto e fala, nossa, que gostosa, que não sei o quê. Quando você vem com esse teor, que você já vê que tem... Você não está elogiando simplesmente porque você achou a mulher bonita, porque ela está bonita naquela roupa, porque ela está bonita com um novo cabelo, porque você está com um teor de sexualidade. Aí já pode ser um assédio. É a mesma coisa... Fizeram uma pegadinha algum tempo atrás, eu não lembro agora qual foi o canal, ali próximo do Maracanã. Botaram ali uma câmera escondida, e aí muitas pessoas se exercitam por aí. E aí os caras que cantavam as mulheres estavam se exercitando com tipo, gostosa, tipo toda, ai, se eu te pego, essas coisas que a gente infelizmente é obrigada a ouvir. Depois botaram um homem representando o papel de um gay e falava exatamente a mesma coisa pro cara. Se o cara passou pela mulher e falou assim, que gostosa, tipo toda, viu o gay e falava a mesma coisa para ele. O cara na hora se sentiu ofendíssimo. Então por que quando ele ouve essa cantada ele se ofende, mas quando ele dá, pode?
Entendeu? Então tem essa questão. A partir do momento que você acua, que você olha para a mulher de uma forma, parece que está olhando para um frango de padaria de espino a mulher no olhar, isso é uma forma de assédio, sim. Porque talvez o homem não entenda, fale que é mimimi. Mimimi é sempre a dor que é do outro, que não dói na gente é mimimi. Mas o homem às vezes não sabe o que ele tem medo de passar numa rua sozinho, o que é você estar num ponto de ônibus e vir somente um homem que fica te olhando estranho, que você às vezes finge que está falando no telefone no Uber porque você está achando que o motorista está com um comportamento estranho. O homem não passa por isso, e a gente passa por isso o tempo todo, e somos desqualificadas se você coloca uma blusa com decote, se você bota um short mais curto, se você posta uma foto de biquíni. Ah, mas não, ela colocou isso porque ela quer aquilo. Ah, ela saiu com esse short porque ela queria chamar atenção. Não, gente, ela simplesmente comprou um short, gostou e queria usar e tem o direito, entende? Então, há essa linha tênue entre o elogio e o assédio. Ô, Júlia, bom, entendi bem o que a Claudinha disse aí. E que momento, por exemplo, aí eu vou dar uma apimentar, uma provocada aqui. A gente já teve casos de jogadores de futebol que inclusive, respondendo criminalmente, tivemos o caso do Robinho, que foi julgado, condenado em primeira instância. Nós tivemos agora recentemente o caso aí do crime, do estupro culposo, entre aspas, né? Porque isso não foi usado juridicamente. Depois eu vou até perguntar isso para a Sônia. Ô, Júlia, como é que é essa história de em que momento que não pode? De repente você está ali no rally rola e tal, com alguém, e está ali, papai, e se fala muito, mas ela estava querendo e mudou de... Como é que é isso? Que momento que o homem vai saber se pode, se não pode, e se isso não é, de certa forma, também uma maneira da mulher utilizar isso, ou se existe alguma mulher que utiliza isso, como foi o caso, por exemplo, do Neymar, ou pelo menos que foi julgado isso, né? Do caso do Neymar, não, a mulher queria se dar bem e tal. Como é que a gente sabe a diferença? Então, realmente existem, né, mulheres que aproveitam de uma causa que muita gente passa por isso. Isso é muito triste, porque além de ser mulher também, ela está pegando uma causa que é muito séria e acaba levando para esse lado, né, como foi o caso do Neymar. Mas o caso do Robinho, né, foi uma coisa chata, né, tipo assim, pessoal... Fiquei feliz pela repercussão que teve, de forma, assim, positiva, né? Muitas mulheres se pronunciaram, também como muitos homens também se pronunciaram. Mas é aquilo. A partir do momento em que a mulher, como ele falou, estava inconsciente, ela não sabia, ou estava bêbada, enfim, não importa da forma que ela estava. Mas a partir do momento que ela fala, não quero, e você comete o ato ou faz alguma coisa, já é assédio, já é abuso, ou, enfim, é qualquer tipo de crime que envolve essa área. Então, a partir do momento que a mulher fala não, é não, né? Então, isso é uma coisa muito séria, ainda mais no meio de futebol, porque, querendo ou não, como aconteceu com o Robinho, o Bruno e até mesmo o goleiro Jean, são figuras públicas. E muitas das vezes vão ter pessoas que vão olhar para eles e vão ver como ídolo de um clube, como uma pessoa de referência. Mas aí, pega o histórico dele, como foi do Robinho, do Jean, principalmente, que agora está mais ativo, né? Está agarrando, é um goleiro de Série A. Não estou falando que ele não pode mais trabalhar, mas a posição dele é uma posição muito ali da mídia, ele está sempre muito exposto, então tem aquela posição de se tornar um ídolo muitas das vezes, muita gente se espelha nele, principalmente crianças, que vão saber desse contexto dele, da vida pessoal dele, o que aconteceu, e muitas das vezes é ruim para a gente, porque quem sofreu com isso fomos nós. Apesar de terem homens que abraçaram a causa também, tipo assim, falaram que era errado, mas foi como a Cláudia falou, a gente, só quem já passou entende, eles nunca vão ter medo de passar numa rua escura, eles nunca vão ter esse medo de ficar sozinho no ponto de ônibus de noite, então envolve toda essa questão. Ô, Sônia, eu vou nessa área jurídica, antes de falar com a Natália, exatamente por isso, essa questão, eu, por exemplo, coloquei na minha rede social, eu coloquei sobre a questão do estupro culposo, que não existe, que é um termo que não tem, isso não está na lei, obviamente, mas e aí, obviamente, que um show de interpretações das mais absurdas e inimagináveis, dos julgamentos que nós estamos acostumados a ver nas redes sociais. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte:
E foi aquilo que me chamou muito a atenção num primeiro momento, né? Que foi a forma como foi conduzido o processo ali, em que a menina era vítima, e aqui não estou fazendo juízo de valor absolutamente nenhum, nem condenando a pessoa, o acusado, ou já inocentando e tal, aquela coisa toda. Mas a forma como foi conduzida. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você conhece, eu não sei se é exatamente a sua área de atuação, mas certamente você conhece muito mais do que eu disso. Como é que você viu esse caso, a condução, o machismo passou por ali, o julgamento, e aí, entrando no julgamento, ele acaba deixando de lado um pouco por conta do machismo, entendendo que, tá vendo a foto que ela estava ali, perna aberta, não sei o quê. Isso passa pelo julgamento, ou isso, o que não deveria, né? Ou isso não é pensado? Olha só, vamos por partes, né? Nesse caso, dentro da sentença, em momento nenhum, o juiz colocou estupro culposo. Aí vamos à rede social. Aí a rede social cria essa expressão e essa expressão passa a ser uma expressão da hora, do momento. Todo mundo sai postando. Então, a gente tem que separar, a gente tem que ser justa. Essa expressão, em momento nenhum, entrou na sentença. Ponto. É um ponto. A posição em que a menina estava naquela audiência é uma posição constrangedora. Então, eu me imagino como juíza, né, assistindo aquela cena. Eu não ia permitir, de forma nenhuma, que, além da violência física, ela sofresse violência psicológica embaixo dos meus olhos. De maneira nenhuma. Porque eu iria me colocar no lugar dela. Se ela usa biquíni, se ela usa short, isso é um problema dela. Se ela vai e posta nas redes sociais, isso também é um problema dela. Então, eu acho que direitos têm que ser respeitados. O lugar onde ela deveria estar sendo acolhida, ela não foi acolhida. Ela foi à justiça para ser acolhida. Então, isso é um erro grave, no meu ponto de vista. Eu acho que aquela reunião ali, ela teve várias falhas. O advogado, que não deveria ter se dirigido a ela da forma como ele se dirigiu, tá? Em contrapartida, ela também teve um advogado que não rebateu, que não... meu querido, vamos parar. Você está violando o direito da minha cliente. A minha cliente não pode sofrer uma violência dentro da justiça. Então, ele deveria ter chamado feita a ordem. E, no entanto, ele não fez. E a situação do rapaz que estava sendo ali julgado, o advogado estava fazendo o papel dele. Agora, corretamente no olhar do cliente e não no olhar da menina, a menina sofreu, no meu ponto de vista, uma violência grave, uma violência psicológica, num lugar onde ela deveria ser acolhida. Então, eu acho que isso não justifica. Não justifica, tanto que o CNJ está tomando providências, a OAB está tomando providências, e a partir do momento que você cria um precedente desse, você imagina uma criança que vai ser violentada, um idoso que sofre violência. Então, você abre precedente para qualquer segmento de violência. Isso é grave. Natália, você aceitaria o Bruno novamente no Flamengo? Não. Eu acho que o que ele foi condenado, né, é uma coisa bárbara, é um crime hediondo. Então, eu acho que, sinceramente, por mais que a gente diga, né, que o presidiário ele precisa ser incorporado na sociedade, eu acho que a maneira como ele se comportou não dá mais o direito a ele de ocupar um lugar onde ele pode ser ídolo, justamente pelo que as meninas falaram anteriormente. Um jogador de futebol, ele é uma referência para a criança, ele é uma referência para os jovens, ele é uma referência para os torcedores, e ele simplesmente ele perdeu o direito, para mim, de ocupar esse espaço, mesmo que ele cumpra
todas as dívidas dele com a sociedade, né, a parte jurídica e tudo, que ele fique preso, enfim. Eu, sinceramente, não aceito ele, nem ele, não só no Flamengo, mas para mim ele deveria ser banido do futebol. Eu acho que ele não tem mais o direito de ocupar esse espaço a partir do momento que ele tomou uma decisão, né, errada, né, hedionda, como ele tomou. Sônia, eu me lembro que teve uma época aí que chegou-se, uma época não, agora recentemente até, que chegou-se a especular, e especular, quando eu falo especular, isso é muito comum, né? Isso é muito comum, ainda mais hoje, né? Com todo essas questões das mídias digitais, a possibilidade do Robinho chegar ao Vasco, jogar no Vasco. Falou-se que seria um bom nome, algumas pessoas, pelo menos, isso, pelo que eu saiba, não passou pela diretoria, não passou por internamente no Vasco. Mas como é que você enxerga isso, Sônia? Teria um atleta que comete ou que tem um procedimento desse, e mesmo no Vasco, mesmo os atletas de hoje, que o Vasco, por exemplo, o time do Vasco hoje é um time formado com muitos jovens, o Thales Magno, o Vinícius, é uma garotada que tem o poder, né, de estar num clube do tamanho do Vasco, como tem no Flamengo lá o Natan, tem o Mateuzinho, no Fluminense também, o Fluminense, então, as crias de Xerém, o Botafogo, então, também é outro também, muita garotada. Como é que faz isso, Sônia? Esses jovens que estão agora ganhando uns salários inimagináveis, principalmente que a maioria deles vem de uma classe menos privilegiada e começa a ter... E é o poder, sobe o poder à cabeça, o assédio também é muito grande, porque tudo fica muito mais fácil. E aí, como é que rola isso? Tem uma orientação ali? Você acompanha isso de perto? Fala aí sobre isso, por favor. A gente costuma fazer um trabalho diretamente com esses atletas, né? A gente tem palestras, a gente conversa, a gente procura mostrar para eles até onde eles podem ir, aonde eles deveriam ir, né? E quando a gente sente que existe um problema maior, aonde esse atleta... Por exemplo, a gente tem o Colégio Vasco da Gama, né? Então, o contato deles com as meninas, né, são muito observados dentro do colégio. Então, quando a gente sente que existe uma reclamação de uma menina ou uma reclamação de um menino porque está sofrendo algum tipo de discriminação, imediatamente esses meninos são levados ao departamento psicossocial e aí nós não trabalhamos só o menino, a gente chama a família, a gente chama a classe inteira, porque a gente precisa fazer o trabalho com todos e mostrar que esse caminho não é o caminho correto. Então, eu acho que esse departamento é um departamento base para qualquer formação, porque a gente tem que pensar o seguinte, de 100 meninos na base, 3, 4, 5 vão verdadeiramente jogar futebol. E o resto? A gente vai fazer o que com eles? A gente precisa dar base para esses meninos e para essas meninas crescerem e se tornarem pessoas, homens e mulheres de bem com profissão. Eu estive há pouco tempo numa loja comprando garrafa de água para esses meninos da base e um menino me atendendo na loja. Por que a senhora está comprando tanto copo? Eu falei, é para levar para a base do Vasco. Ele disse, eu fui da base do Vasco. Em razão de uma lesão, não tive condição mais de jogar futebol. Graças ao colégio e graças à formação que eu tive dentro de São Januário, hoje eu sou professor de educação física. Então, eu acho que a missão é cumprida, entende? Nós formamos o homem. Agora, Sônia, isso independentemente das rivalidades, né, da rivalidade de campo e tal, eu acho esse projeto tão importante, isso é tão importante para a sociedade. Não é uma possibilidade de tentar levar isso para os outros clubes, de expandir isso, que eu acho que isso não é do Vasco, isso é da sociedade, porra. Isso não é do Vasco. Eu estou indo na segunda-feira para Brasília para conversar com a Secretaria de Esporte, Secretaria da Mulher, a ministra Damares, exatamente para a gente discutir uma ação de forma que a gente possa
incluir outros clubes de futebol a fazerem exatamente o que a gente faz. E eu acredito que vai ter muita gente trazendo ideias, fazendo coisas, dando ideias e fazendo ações que a gente vai formatar um projeto que eu espero que seja referência mundial de todos os clubes de futebol. Eu acho que isso é inclusão. É verdade. Ô, Claudinha, agora eu vou jogar uma banana quente, uma peteca não, um abacaxi que é espinhoso na sua mão. Né? Eu ia falar banana quente, mas mudei de ideia porque eu sei que isso pode ter uma conotação sexual para os imbecis que acompanham o canal. Eu já travei na hora, mas foi. Pronto. Mas vamos falar porque a gente aqui fala abertamente. Mas vou jogar um abacaxi na sua mão. O Bruno... a gente está falando do Bruno aí, a Natália disse que não gostaria dele jogar no Flamengo, voltasse ao Flamengo, porque ele tem uma posição de ídolo e tal, etc, etc, e tal, foi condenado, cumpriu pena, etc, etc, etc. A gente teve o caso lá do Guilherme de Pádua com a Paula, se eu não me engano, a Paula Tomás, e se eu não estiver equivocado, ela voltou a advogar. O que você pensa disso? Você acha que a punição, ou pelo menos existe também um preconceito em relação ao fato de ser um homem que cometeu esse tipo de crime, uma mulher, a pena é mais branda. Tem isso ou isso não tem nada a ver, a coisa não funciona dessa maneira? O que você pensa sobre isso? Eu não vou entrar no mérito legal da coisa, porque Sim. não é a tua formação. Mas não, o que você claro. pensa disso? O que você falou assim, a Paula voltou a advogar, inclusive eu li uma matéria mais cedo, não sei se foi ontem ou hoje mais cedo, sobre a filha, ela está inserindo a filha dela também no meio artístico, né? No mesmo meio onde estava a vítima dela, né? Então, assim, eu acho muito complicado a partir do momento que eu não vejo uma distinção, tá, para começo de conversa entre o crime que a Paula cometeu para o crime que o Bruno cometeu. Para mim, ali, ambos são hediondos. Eu não confiaria a minha vida, a vida de nenhum amigo meu, a vida qualquer coisa do meu trabalho juridicamente a uma advogada que participou de um crime, que cometeu um crime que levou alguém a uma morte de uma forma tão fria e calculista. Então, eu acho que, assim, que é preciso a gente entender, que foi o que a Natália pontuou bem, a gente fala da reinserção na sociedade, da pessoa ter uma nova oportunidade e tudo mais, mas eu acho que há diversos caminhos. Como é que eu estou cometendo um crime, tento achar, de repente, brechas na justiça para fugir desse crime, e depois eu estou tentando advogar para outras pessoas? Fica uma coisa muito... Eu não sei, tá? Isso é a minha visão. Eu, Cláudia, é a mesma coisa o Bruno. O futebol, para alguém que comete crimes hediondos como ele, você coloca a pessoa num pedestal, num patamar de ídolo, de que é alguém, mas então fica um pouquinho... Né, que eu fico assim, não, peraí, a gente tem que pensar um pouco nessas questões, entende? Eu não confiaria, eu não... Pode, de repente, soar assim, você está sendo preconceituosa e tal, talvez para quem ouça, soe dessa forma, mas é que eu não consigo ter confiança em alguém que participou de um crime hediondo, de tamanho, que levou tamanha dor, que foi fria, foi calculista e que depois simplesmente finge que aquilo não aconteceu, entendeu, Calheiros? Então, me choca muito agir como se nada tivesse acontecido. A pessoa não vai ter direito de ser reinserida na sociedade, vai. Mas aí tem que passar por uma série de coisas, a gente tem que estudar ali o nosso sistema prisional, que é precário, a nossa própria legislação mesmo, que dá várias brechas para que se possa fugir disso. Então, acho que é uma coisa que vai muito além do que a gente pode pontuar aqui. Ô, Júlia, o pessoal aqui, tem muita gente, eu estou olhando aqui. Bilula, se você tiver também, pode botar o pessoal para perguntar, que nós já estamos chegando aqui a 8h10 e eu sei que vocês também têm compromisso. Tá? O papo está super legal, super interessante, mas a galera que quiser perguntar também pode perguntar. Tem muita gente até falando aqui, Sônia, sobre... Fazendo, obviamente, referências ao governo atual, que não vai se acatar porque isso, aquilo, outro, mas a sua proposta, pelo menos pelo que eu entendo, pelo que eu conheço você,
ela não tem partido e não tem posicionamento político. Ele visa exatamente um bem maior, que, aliás, é o que deveria se pensar, inclusive, no Vasco também. E eu aproveito para te perguntar o seguinte, que me mandaram aqui, se esse trabalho nos clubes é importante, ok, mas se isso também não deveria ser feito voltando para a família, né? Diretamente com a família. Existe, por exemplo, no Vasco, ou existe um projeto de tentar entrar mesmo, ir lá na família, visitar a família? Se já existe, isso já acontece? Olha, primeiro eu quero dizer para você que eu tive a oportunidade de participar de todo o julgamento do Guilherme de Pádua. Eu assisti todo o julgamento. É muito triste a gente ver uma menina ser assassinada da forma como essa menina foi. Então, eu estou com todas as meninas, eu acho que o comentário de todas é um comentário leigo? Sim, mas um comentário que envolve o sentir. E quando a gente fala no sentir, a gente pensa que a gente poderia estar no lugar daquela pessoa. Então, eu acho que é isso aí. A questão do acolhimento da família, a gente já faz, sabe? Todo atleta que entra em São Januário, a gente faz o atendimento do atleta e de toda a sua família. Quanto à questão da área social, eu quero dizer para você o seguinte, eu trabalho na área social desde 2006. Eu entro em todas as comunidades do Rio de Janeiro e sento em todas as casas. Tomo café, almoço, sou muito bem recebida em todos os lugares que chego. E eu quero dizer para você o seguinte, quando eu entro nas comunidades, eu não pergunto à pessoa qual o time de futebol que ela tem. Olha, o senhor só vai ter o direito à moradia se o senhor for vascaíno. Não existe isso. O direito à moradia é um direito constitucional e ponto, todos têm direito. Então, eu acho que a hora que o Vasco, a prefeitura, o Estado, o Brasil pensar no coletivo, independentemente da bandeira política que defenda, a gente vai ser país de primeiro mundo. É verdade, concordo com você. Júlia, a gente teve um caso, inclusive no Pop Bola, com um integrante do Pop Bola, participando da TV de um clube, né, em que ele fez uma observação que, a meu ver, foi uma observação até que não foi uma firma, e a gente conversou, inclusive, sobre isso depois, e foi uma firma, e ele disse isso, e a gente conhece já há muito tempo a figura, e realmente não foi uma afirmação no sentido de pejorativo, né? Ele fez uma observação em relação ao cabelo da Luana, inclusive, que até eu convidei a Luana também a participar, mas ela tinha um compromisso pela Flá TV, que foi o nosso querido Tavares, o flamenguista Pop Bola, que fez uma... Eu não me lembro exatamente como foi o diálogo, mas ele fez uma referência ao cabelo dela, porque ela tinha um cuidado especial com o cabelo, etc. E ela até deu uma resposta atravessada, depois a gente chamou ela no programa, e aí a coisa tomou uma proporção muito grande, que rolou o papo da lacração, lacrou e tal, não sei o quê, e ela foi ao programa, na verdade, ela mandou uns áudios para o programa, até brincando e tal, e ela conhece o Tavares, e disse que não era nada daquilo, fez uma colocação que não era nada daquilo, o pessoal interpretou de uma outra maneira e brincou, etc. E aí eu volto a te perguntar, em que momento, por exemplo, numa transmissão ou no momento que você está falando do Botafogo e tal, e alguém faz uma observação, por exemplo, sobre, sei lá, a roupa que você está usando, o seu cabelo, sendo um homem, tá? E ele está fazendo aquilo porque ele acha o cabelo bonito, porque, de repente, ele quer ter um cabelo tão bem tratado quanto o seu, igual ao seu, e não quer dizer que ele seja homossexual, porque aí também já começam a achar que é homossexual. Como é que você conduz isso, sem parecer que está lacrando e sem parecer que o cara está sendo, escroto, tá fazendo um elogio aqui que não tem nada a ver e tal? Então, eu acho assim, tem hora, lugar e momento para tudo.
a partir do momento que eu faço uma live, tendo pré-jogo, pós-jogo, que envolva falando do Botafogo, eu tô ali para mostrar o meu trabalho. Então, a partir do momento que rola um comentário que seja fora Botafogo, fora futebol, eu relevo, não considero. Às vezes a pessoa fala, mas você tá sendo grossa, não gosta de receber elogio e tal. Eu falei, gente, tem um momento para tal coisa e a hora certa para tudo. Aquele momento ali é meu trabalho, eu tô falando sobre o que eu sei, sobre o que eu entendo, o que eu acompanho. Você pode me elogiar? Pode, isso é a coisa mais normal do mundo, como a Cláudia falou, tem uma diferença muito grande entre assédio e elogio. Vocês têm que saber isso e saber equilibrar e saber o momento certo para fazer um elogio. Não é no momento que eu estiver trabalhando, até porque eu tô ali para falar de futebol e Botafogo. Como já aconteceu várias vezes, da pessoa falar, e a partir do momento que as pessoas falam isso, muitas das vezes a pessoa quer realmente se mostrar, quer aparecer, quer ser comentada na live, isso já aconteceu várias vezes, quer ter o nome falado ali naquele momento, para ter aquele minuto de fama, digamos assim. E isso é muito constrangedor e muito chato, porque quando é uma live só de homens, não acontece isso. Você não vê uma mulher comentando, nossa, cabelo bonito, nossa, você fez a barba, ou algo do tipo. Então, ela vai, se tiver uma mulher ali, ela vai comentar do futebol e do trabalho dele, assim como a gente também quer que comentem do nosso trabalho e dos nossos comentários, da nossa visão de jogo, enfim. Ô, Natália, você que tem um maridão, é diferente, você bota o teu maridão no eixo, como é que é esse? Fala um pouco dessa... Porque ele tem medo de você? Ou não? Ou você tem uma relação bem... A relação é de parceria mesmo. Relação de parceria. boa. De boa. Mas de o que boa. ele pensa sobre você no futebol e tal? Ou ele tá junto com você? Não, vamos no jogo, vamos junto e tal. Ou não, ó, eu vou no jogo. Aí ele fala assim, pô, amor, tem um aniversário. Não, tem o jogo do Flamengo, eu vou no jogo do Flamengo, você fica em casa e eu vou. Já aconteceu isso, não? Assim, por sorte, a gente se entende muito bem nesse sentido. Quando nós nos conhecemos, eu já tinha essa paixão por futebol. No começo, quando a gente era amigo, ele até estranhou um pouco, falou, essa menina aí é meio doida. Mas depois a gente foi adequando, sabendo levar. Ele gosta muito de MMA, pratica luta, então me trouxe um pouquinho também para esse lado do MMA, me fez conhecer. Hoje eu também adoro luta, mandar até um abraço para o pessoal do nosso grupo Amante do MMA. E então, assim, funciona muito bem. Mas eu acredito que existam casais que até devam passar por certas rusgas aí, alguns problemas por conta disso, mas lá em casa funciona muito bem, a gente acompanha os jogos juntos, a gente vai para o Maracanã junto. Quando não dá para ir para o Maracanã, vai para o barzinho acompanhar, ou então assiste em casa mesmo. Ano passado, na temporada passada, foi tudo em casa, superstição, a gente não saía, porque se saísse ia dar ruim no jogo. Tem que fazer o ritual certinho. O ritual. Nisso, mas graças a Deus funciona muito bem. E quanto a isso, assim, ele entende, trazendo até um pouco do que a gente está falando aqui, né? Quando você está se expondo numa live, você está sujeito a diversos comentários que estão fora da tua alçada. Então, eu já converso com ele e falo, olha, eu vou sempre me posicionar de maneira a ser respeitada. Nem sempre eu vou ter a recíproca, nem sempre quem está do outro lado vai saber me dar esse respeito, por mais que eu me posicione, né, dessa maneira. Mas ele compreende que a gente está suscetível nesse mundo de redes sociais, muitas vezes você é linchado, né, por nada, você é cancelado aí, né, como agora é a palavra da moda, falar. É o cancelado. Exatamente. Mas eu estou aqui para exercer o meu trabalho, até como as meninas falaram, o elogio ele tem lugar para acontecer. Eu acho que o melhor caminho para um homem que estiver fazendo qualquer tipo de atividade com uma mulher é que ele se comporte com ela como ele se comportaria se tivesse um colega ali do mesmo sexo. Se ele não fala sobre o visual do colega, para que ele vai falar sobre o da mulher? Se ele não faz comentários impertinentes com o colega homem, por que ele vai fazer com a mulher? Eu acho que é só manter o profissionalismo, que ninguém vai passar por problema nenhum. Você chegou a acompanhar esse caso do Tavares com a Luana? Você chegou a ler alguma coisa? Vi. O que você achou? O que você achou? Você chegou a ver o acontecido, não? Eu não vi no momento que aconteceu. Eu vi depois, quando começou a repercussão, procurei saber. Eu acho assim, por exemplo, né, eu vou usar um exemplo pessoal. Você acha que ele foi mal? Seja sincera, a gente aqui... Porque a gente conhece, a gente conhece muito bem. Claro. Eu acho assim que, às vezes, as coisas acontecem
tudo muito por conta de uma novidade. E, às vezes, a pessoa fala sem uma intenção pejorativa. Eu acho que pode acontecer. Por exemplo, eu adoro batom. E você pode falar, nossa, seu batom é bonito, que eu não vou me incomodar com isso. Mas, de repente, outras pessoas vão se incomodar. Então, eu acho assim, o melhor caminho para você seguir é o do profissionalismo. Se você acha que, de repente, a pessoa pode vir a se ofender, se coloca no lugar dela. Ah, se eu falar disso, talvez eu vá incomodar. Então, assim, acho que se a gente seguir o caminho ali da igualdade, que é justamente que a mulher está buscando é a igualdade, a gente não quer ser superior, nem ter mais direitos, nem espaços com facilidades, nada disso. A gente só quer estar aqui sentadinho, fazendo nosso comentário e ser tratada como um igual, entendeu? Com o mesmo respeito, com as mesmas condições. E, assim, eu acho que tudo depende do tom que se usa. Talvez ele falou sem nenhuma intenção de pejorativa com ela, talvez ela não gostou, respondeu um pouquinho mais ali, ou de repente foi mal interpretada e a coisa acabou, de fato, tomando a proporção que tomou. Graças a Deus foi esclarecido, mas eu acho que fica de exemplo, entendeu? Eu acho que se a gente seguir o caminho do profissionalismo, não vai dar ruim para ninguém. Muito bem. Olha aqui, gente. Sônia, eu até ia falar com a Sônia, que a Sônia, eu sei que ela já deu uma bronca no Pikachu quando ele perdeu um pênalti. A gente estava falando de futebol aqui, e Sônia tem que dar mais bronca. Tem que dar mais bronca, e a gente está precisando, tem que dar muita bronca aí, hein, Sônia? Muita bronca. A gente tem que chamar o feito à ordem, tem que ir lá e perguntar o que está faltando, né? Porque está tudo em dia, tudo cumprido, dever de casa cumprido. O que está acontecendo, né? A pergunta é essa, o que está acontecendo? Porque antes as pessoas diziam assim, porque o salário está atrasado, porque está faltando isso. Hoje a gente tem CT, tem salário em dia, e aí, o que está faltando? Temos técnico, né? Porque o técnico é um técnico referência. O que está faltando? É verdade, é verdade. É verdade. Olha aqui, meninas, são 8h22, a gente ia até 8 horas que tinha combinado com vocês aí. Opa, deixa eu voltar aqui, voltei. Porque quero agradecer demais. A Sônia é uma querida. Sônia, independentemente do resultado aí do negócio da eleição, dessa complicação toda, você sabe que aqui o canal está super aberto, você tem meu telefone pessoal, é um prazerzaço sempre conversar com você. Você é uma querida, muito obrigada, muito querida mesmo. Só tenho a agradecer não só a sua participação hoje e da outra vez, e agradecer também o trabalho que você faz brilhantemente lá no Vasco, né? Lá no Vasco, com esse lado social, no colégio, com as famílias, com tudo isso é importantíssimo. Então, quero te agradecer demais pela presença, Sônia. Muito obrigado. Eu agradeço a você. Quero que, independentemente de onde eu estiver, que todas as meninas que estão no futebol briguem pelo seu espaço, porque eu acho que isso é que vai levar a mulher a chegar mais e mais e mais dentro do futebol. Muito obrigada, eu quero agradecer a toda a torcida, a todas as torcedoras que tiveram a oportunidade de vivenciar determinadas ações, como a do Sinal Vermelho, que foi para fora do Brasil, né? Nós fomos referência mundial, e que elas continuem essa prática em São Januário. A gente muda a política e eu acho que essa política a gente vai mudar pelas mãos das mulheres. Tenho certeza disso. Eu quero agradecer também, Claudinha. Você é um amor de pessoa, só não sabe escolher time. Poderia ser vascaína, Claudinha. Claudinha, querida, muito obrigado. Um prazerzaço. Faço o que eu disse para a Sônia, eu falo para você, canal aberto, portas abertas, você... aliás, eu preferia 1000 vezes você ao Frajola, muito mais inteligente, muito mais simpática, muito mais gentil, enfim, muito mais bonito, tudo melhor, mas a gente tem que aturar aquele careca. Obrigado, Claudinha, prazer. Estava mutada, gente, por causa dos meus cachorros aqui, para eles não participarem da live. Gente, muito obrigada a todos vocês. Quero agradecer essa oportunidade. Calheiros, você sabe que você é um querido, admiro o trabalho de todos vocês. Foi muito bom encontrar aqui Natália, Júlia,
A Sônia, quando ela falou dos trabalhos que ela faz em comunidade, o olhinho já brilhou, né? Eu sou voluntária também do Voz das Comunidades, faço um trabalho ali voluntário nas comunidades do Rio, a gente vê o quanto que isso é precário. Então, quando a gente se une, né, vozes que muitas vezes são caladas e que a gente pode falar é muito importante, e cada uma aqui é importante no seu nicho, e juntas somos importantes para tudo que a gente representa, rivais dentro de campo e fora deles, amigas e unidas sempre em prol do melhor para todos. E muito obrigada. Muito bem, muito bem. Julinha, minha querida, a Júlia que tem aqui, ó, a tatuagem no braço. Júlia, um prazer. Muito obrigado, querida. Bota press. Aliás, eu vou passar rapidamente, depois que eu agradecer vocês todos, passar rapidamente, se vocês quiserem deixar algum contato, fazer algum merchan, por favor. Aproveito logo com a Júlia. Júlia, obrigado. Você é um amor de pessoa. Parabéns por falar aí com a torcida do Botafogo, conversar com a torcida do Botafogo, do Botapress, de trazer informação. E, mesma coisa, já o Pop Bola já sabe, já tem contato, canal aberto para você. Também muito melhor do que o Lopes Maravilha, mas muito melhor, muito melhor. Eu que agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui com vocês, com essas meninas maravilhosas, que eu já acompanhava de longe, né? É um prazer estar agora falando aqui de pertinho. É muito bom estar abordando um assunto tão sério e que precisa ser falado, ao lado de mulheres tão competentes também. E obrigada pelo convite e, gente, segue o Botapress lá. Segue o Botapress. Ô, Claudinha, Flu TV, Flu TV, né, mesmo, né? Flu TV, você está na Flu TV direto, né? Isso, eu estou na Flu TV direto, né? A gente faz os jogos e também semanalmente a gente tem o Giro do Flu, que traz um balanço ali do que vai acontecendo no dia a dia tricolor. Então, só entrar no YouTube e botar a Flu TV, que vai achar o canal oficial do Fluminense, vai poder acompanhar o trabalho que é feito. Show de bola. Natália, também muito obrigado. É flamenguista, eu falo assim meio engasgado. Mas tudo bem, a causa aqui é maior. Natália, obrigado. É um prazerzaço, uma honra. Você veio e a gente aqui eu quero, inclusive, prestar aqui a solidariedade à Renatinha do Mengão, dizer a ela que muita força, né? Que ela perdeu a vozinha dela. Esse programa, inclusive, é em homenagem à vozinha dela. E Natália, parabéns aí pelo trabalho que você faz aí. E dá aí o canal está aberto também, e dá aí o seu merchan aí, que a galera quiser seguir, onde é que vai, como é que sabe de você. Não, muito obrigada, eu que agradeço ao convite, mesmo tendo sido de última hora, para mim foi um prazer poder estar aqui falando. Esse assunto realmente é um assunto muito importante, que sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente tem que estar abordando. Falar que quem quiser acompanhar mais, né, dar essa força para a gente, o canal é o Damas do Esporte, em todas as redes sociais, é só você colocar Damas do Esporte, Twitter, Instagram, a gente tem o canal aqui no YouTube, a gente faz a transmissão através da Rádio Ferdi, dos jogos dos 4 grandes aqui do Rio, através da narração da Luciana Zogaibe, que já é aí bem conhecida da galera, né? Normalmente as reportagens de campo vão alternando entre as componentes do nosso projeto, e nas minhas redes sociais pessoais é @natbrmoiano, principalmente no Twitter, eu estou lá sempre falando um pouquinho sobre o Flamengo, sobre esporte, sobre todo esse mundo esportivo, e agradecer ao meu querido Bilula, meu amigo de infância, nossa rivalidade aí, Vasco e Flamengo desde pequenininho, foi uma motivação aí para esse caminho, então mandar um abraço também para ele e para todos que acompanharam hoje, muito obrigada. É isso aí, galera. Sônia, você tem contato para deixar? Alguma coisa que você queira fechar? Eu queria deixar o meu contato canal Sônia Andrade, né? E pedir ao pessoal para não chamar as meninas de V, de P e nem de sujeita, né? Vamos tratar as mulheres bem para que a gente possa também ser tratado bem. Só isso. É isso aí, galera. A gente fica por aqui agradecendo todo mundo que participou e agradecendo vocês que assistiram aí. Pop Bola é isso. Pop Bola a gente traz coisa legal também. Não é só zoeira, não. Traz papo sério também. Valeu, galera. Até amanhã. Amanhã, meio-dia. Pop Bola, TV Max, canal 251525 e aqui no canal do YouTube. E quarta-feira a gente recebe o candidato Levenciano aqui no Pop Bola. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Fui!